Fala aí, independentes, tudo bem? Meu nome é Douglas. Agora são meio-dia e meia, dia 12. Bom, terminei de ler mais um livro, Em Nome do Povo, de Bruno Perini. É um livro, olha só, fala sobre história, política, economia. E eu comecei a ler ele, hoje é quinta-feira, eu comecei a ler ele no domingo. Eu li umas 5, 7 páginas, alguma coisa assim. E daí na segunda eu li umas 40 e poucas páginas. Daí na terça eu li mais um pouco, na quarta eu li mais um pouco, hoje eu li umas 50 páginas. Porque é um livro que eu particularmente gostei muito. Porque eu já acompanho o Bruno Perini há muito tempo, né? Há muito tempo. 2021, alguma coisa assim. E sempre gostei da forma de comunicação dele. Como ele passa a mensagem, como a forma como ele é humorado, como ele explica as coisas. Eu sempre gostei muito dele, da visão política, econômica dele, dos gostos sobre história. E foi um livro que eu não queria parar de ler. Eu fiquei triste, ó. Ele não é muito grande, né? As letras também, elas não são pequenas, elas são grandes também, assim. Não são grandes, mas também é fácil de ler, sabe? E é fluido. E eu não queria que ele terminasse esse livro. Eu fiquei com aquela vontade de continuar lendo. Eu fiquei muito triste quando terminou, porque eu tava gostando muito, tava muito empolgado com a história. Porque ele explica sobre o dinheiro, numa forma política, e a história, mostrando desde o escambo até o ouro, a prata, até as moedas, papel moeda, até agora, né, o digital, por exemplo. E aqui eu tenho uma colinha minha, né, do livro. E olha, eu realmente recomendo esse livro, tá? Eu achei, gostei muito. Ele explica exatamente na forma dele, né? Foi exatamente ele que escreveu. Ele deixa claro que o intuito aqui não era lucrar com isso aqui. Claro que ele tem o objetivo de ganhar um dinheiro e tudo, mas ele quer passar essa mensagem da forma dele, né? Isso foi bem interessante. Aqui a escrita é dele, as palavras dele mesmo. E, e bom, ele começa falando aqui sobre a moeda de uma forma que nem o Sapiens, o livro Sapiens, do Yuval Harari, falou que, bom, tudo parte da nossa imaginação coletiva. Então, a gente acredita que o dinheiro tem valor porque todos nós acreditamos que o dinheiro tem valor. A gente vê o valor do dinheiro porque a gente tem essa imaginação coletiva, todos acreditam que esse papel tem valor em alguma meio de troca, né? E vamos ver um pouquinho aqui sobre o livro. Ahn, Ele fala bastante sobre a política, né? E daí ele termina ali o primeiro capítulo mostrando, por falta de uma compreensão geral, o crime de uma emissão excessiva de moeda por parte de um monopolista continua não somente a ser tolerado, mas até aplaudido. E olha, isso aqui já dá um tapa na cara de muita gente, porque quantos e quantos políticos reforçam a ideia de impressão de dinheiro, reforçam a ideia de dar as coisas de graça, porque a gente sabe que não é de graça, e aqui ele explica muito bem o porquê não é de graça, ele explica muito bem a emissão de moeda, explica muito bem as cobranças de imposto, explica muito bem essa distribuição, e ele fala bastante, né, da questão política, e eu achei, gostei de uma parte muito interessante, né? Ele cita dois candidatos no início ali. Eu não vou ler todo, né, a parte, mas só esse exemplo aqui é legal. Ele cita dois candidatos. O primeiro é o que vai. É o que quer um estado mais enxuto, um estado que vai acabar diminuindo o imposto, um estado mais enxuto, tá? E o segundo estado é o que vai dar coisa de graça, é o que vai ter um estado maior, vai dar as coisas de graça para as outras pessoas. Obviamente, quem que vai ganhar? O segundo, né? O segundo vai pro segundo turno, por exemplo, né? E no segundo turno, geralmente a gente tem que escolher entre as duas versões desse candidato, que vai dar as coisas de graça e tudo. Então, infelizmente, a nossa política é assim, né? A gente tem duas opções nas quais as duas são quase a mesma coisa.
Fala sobre o imposto, né? A questão de ou você é um contribuinte obediente ou você se torna um bandido, né? Isso tem uma visão com um viés bem liberal, né? E como, como que o governo se financia? Três opções: aumentar impostos sobre todos, emitir dívida ou criar mais moeda para pagar o custo da máquina estatal. Então ele vai desenrolando sobre esse assunto. Vamos passando aqui. Ele fala como que o porquê que o ouro foi o escolhido ao invés dos outros metais preciosos que a gente tem. Fala sobre as moedas do passado, né? Lá de Roma, Grécia, do Império Romano, sobre o papel moeda. Vamos ver, vamos ver. Inflação, ele cita bastante sobre a inflação mais pro final aqui. Explica sobre a oferta e demanda, que é muito interessante, né? Porque ele mostra aqui o gráfico, né? Do ponto de equilíbrio. E aqui que eu marquei, se a inflação for somente puro e simples aumento de preço, como quem aumenta preço são os comerciantes, então a inflação seria a culpa deles, né, entre aspas assim. Já o aumento de preços for uma consequência da criação de mais moeda, então a culpa seria do governo responsável por isso. E obviamente a culpa não é do comerciante, sim do governo responsável por isso, tá? Da impressão da inflação, tá? Dele explicar a oferta e a demanda, que quanto maior a demanda, maior o preço, porque mais escasso, mais precioso vai ser aquele produto, por exemplo, né? Eu tô ofertando aqui chocolate e tem muita gente querendo comer esse chocolate e eu só tenho 5, por exemplo. O preço vai aumentando, tá? E assim, da mesma forma que diminuir a demanda, eu tenho 10 chocolates e só, sei lá, 2 pessoas estão querendo, a gente vai diminuir o preço para as pessoas comprarem, né? Exemplo bem simples e meio burrinho aqui, mas é bem para entenderem, porque quanto menor a demanda, o preço tende a subir, tende a descer. Quanto menor a demanda, o preço tende a descer, e quanto maior a demanda, o preço tende a subir. Tá? Até chegar a um ponto de equilíbrio, né? Que tem a oferta e a demanda. Então, tem um ponto de equilíbrio aqui no meio. Enfim, o livro explica de forma... Eu tô explicando aqui de forma rápida, né? Para não dar muito longo o vídeo. Explica o que é a inflação. Uma coisa muito interessante que é o efeito Cantillon. Efeito Cantillon, acho que é do banqueiro Richard Cantillon. Ele explica que é o seguinte, ó, vamos ver. Cara, o tamanho da inflação aqui é absurdo, absurdo, absurdo. Deixa eu ver se eu tenho aqui a explicação. Efeito Cantillon. Ao criar mais moeda e injetá-la na economia, sendo o Estado o principal beneficiado, teremos como consequência uma pressão de demanda que provavelmente aumentará os preços. Então, criou mais moeda, injetou na economia, a gente vai ter uma pressão na demanda. A demanda vai querer comprar mais as coisas, vai querer se financiar mais, por exemplo. E provavelmente vai aumentar os preços, porque vai ter essa pressão de maior demanda, maior preço. E aqui, olha só que interessante, cara. Olha, isso aqui é. Isso aqui é impressionante, tá? O IPCA acumulado entre mil. Peraí que acabou a luz aqui. Entre 1980 e 1994, o ano de implantação do Plano Real foi de. Eu não vou ler todo esse número, mas 13 trilhões por cento. Ó. 13 trilhões, 342 bilhões, 346 milhões, 717 mil, 671,7. Ok. Se uma inflação de 100% significa preços, na média, dobrando, estamos falando de preços se multiplicando por mais de 260 bilhões de vezes. Então, isso aqui é impressionante, cara. Quem viveu aí essa época foi um guerreiro, tá? Tô pulando aqui algumas partes do livro, mas ele realmente é muito legal. A parte que ele conta da história desde o início, né? Ah, como grandes fãs de história e Império Romano, a gente acaba gostando bastante dessas histórias. Política, governo, inflação. Tô pulando mais a parte do final, né? Mas aqui
no começo do livro e no meio ali ele conta bastante dessas histórias, explica o porquê, né, de cada coisa. E o porquê o casamento entre Estado e moeda não dá muito certo. Ahn, vamos ver, vamos ver. Eles fizeram um experimento, deixa eu ver aqui quem fez o experimento. Dan Ariely. Enfim, eles fizeram um experimento e colocaram uma bombom da Hershey's de 1 centavo e um bombom da Lindt, que é uma empresa de chocolate suíço e tudo, que tem uma qualidade muito maior, né? Eles colocaram de 14 centavos, 15 centavos na época, né? Então, 1 centavo da Hershey's, 15 centavos da Lindt. E depois, daí, tipo assim, 73% preferiram adquirir o bombom da empresa suíça, da Lindt, e 27% da Hershey's. Aí, eles diminuíram 1 centavo de cada um. Ou seja, a Hershey's ficou de graça e a Lindt ficou com 14 centavos. Impressionantemente, e meio óbvio, 69% preferiu a Hershey's, porque estava de graça, e 31% preferiu a Lindt, porque é de melhor qualidade, enfim. Mas 69%, a maioria, preferiu a de graça. Então a gente percebe aqui que aquilo que é gratuito mexe com a mente das pessoas e altera suas preferências. E na política, a mesma coisa acontece. Então, por que as pessoas preferem tanto e caem tanto nesse conto do vigário, dizendo que é coisas gratuitas? Por causa disso, porque as pessoas. Mexe com a mente das pessoas, é simplesmente isso, é neurológico. Né? E esse experimento ele prova isso. Bom, e ele finaliza. Nossas vidas são transitórias, mas a inflação em moeda fiduciária é uma realidade permanente. Não haverá herói para te salvar nessa história que não seja você. E como que vamos ser os nossos próprios heróis? Através do investimento. Investindo, fugindo do governo, de forma indireta, né? Através de Bitcoin, de criptomoedas, investindo em outras moedas, por exemplo, no próprio dólar. A gente está no real, o Brasil, né? Então a gente pode investir em dólar. Vamos tentar tirar o máximo possível dessa realidade do real e botar para dólar, que é a maior moeda aí, compartilhada entre até outros países. Então, a gente tem investimento no exterior, a gente ter uma parte em empresas, a gente ter uma parte em criptomoedas. É necessário para a gente salvar toda essa nossa história. Porque não adianta deixar parado no banco, deixar parado no armário, na tua carteira. Não adianta. Então, essa foi a conclusão. Com 6% ao ano de inflação, que é um número considerado normal, né, para muitos de nós brasileiros, os preços aumentam 50% de valor em 7 anos. 6% ao ano de inflação aumenta 50% do valor em 7 anos. Dobram em 12 e triplicam em 19. Para vocês terem uma noção do quão impactante é a inflação nos preços das coisas, né? Friedrich August von Hayek afirmou: eu não acredito que temos um bom dinheiro de novo antes de tirá-lo das mãos do governo. Isto é, não podemos tirá-lo violentamente. Tudo o que podemos fazer é, por algum caminho indireto, introduzir algo que eles não podem parar, que é o Bitcoin. Então ele termina dizendo o que fazer. Bitcoin. Bitcoin é uma ótima solução aí. E pra gente fugir um pouquinho disso. E é interessante porque são conteúdos, investimento, finanças, vendas, comunicação, liderança, são conteúdos que a gente precisa aprender, tá? Que a gente precisa aprender. E ele cita aqui, como os antigos gostavam de dizer, a base da educação, né? Em duas áreas, trivium e quadrivium. O trivium vem de trivial, deveriam ser do conhecimento de todos. Ou seja, antigamente, né?
era a dialética, a gramática, a retórica. Já o quadrivium é ditas como superiores a essas, né? Quem sabia de aritmética, astronomia, geometria, música. E hoje, no mundo atual, o trivium a gente pode se considerar como interpretação de texto, que vem muito em falta atualmente, redação, matemática básica, aquelas coisas que a gente aprende no ensino fundamental. E o quadrivium seria sobre finanças, oratória, vendas e liderança. Então, para a gente se destacar e para a gente salvar a nossa própria história, nosso próprio futuro, a gente precisa aprender o quadrivium, que é esses conhecimentos que nos tornam... Fica meio ruim eu falar isso, nos tornam superiores não, mas torna o nosso conhecimento superior. Torna... Vocês entenderam, né? Eu não quero parecer o cara botar a pessoa como Deus, né? De forma alguma. Mas entender isso daí vai te alcançar um patamar maior na vida, tá? Então, aprendam sobre investimentos, invistam. E aqui no final ele mostra a tabela de inflação acumulada das moedas. Aqui eles mostram a tabela de inflação acumulada das moedas. E é engraçado de ver a Venezuela, cara. A Venezuela, ela nunca escapa, né? Infelizmente. De 1900... É um número que não tem como dizer, né? De 1994 até 2024. É isso aqui, ó. 3,1438. Daí tem um E mais. Sabe quando coloca na calculadora vários números e bota um cálculo absurdo? Ele bota um E mais. Daí então são milhões de números aí, mais 15. Então, tipo, é surreal, né? Surreal. Enquanto Japão, por exemplo, de 1994 até 2024, teve 14% de inflação acumulada. Absurdo, absurdo, absurdo. Vamos ler algumas. Vamos ler algumas marcações e eu vou finalizar esse vídeo aqui. Pô, cara, muito bom, cara, muito bom, muito bom. Como os ricos gastam em consumo apenas uma pequena parte de seus rendimentos, eles são pouco afetados por preço no mercado, que sobe em 20% no ano, e são compensados pelo preço de seus imóveis, aplicações no exterior, ouro e ativos imobiliários ficando maiores. Então, os ricos sabem como lidar com seu dinheiro em momentos de inflação. Por quê? Porque eles têm investimentos aplicados, porque eles têm esse dinheiro e têm esse conhecimento, têm essa oportunidade de investir e eles investem. A classe média, que consome maior parte daquilo que já recebe, já é mais afetada pela subida de preço, mas ainda consegue se defender porque ela tem sua casa, tem seu imóvel, tem algumas aplicações financeiras, não como rico, mas algumas aplicações financeiras, como Tesouro Selic, por exemplo, alguma coisa assim. Tesouro IPCA, que sofrem alguma correção pela inflação. Já o pobre, que consome praticamente tudo aquilo que ganha, não tem como comprar ativos que subirão de preço porque está gastando 20% a mais no mercado simplesmente para sobreviver. Então, a pessoa que mais sofre com a inflação é o pobre. Exatamente por esse motivo. Ele não vai ter aplicações financeiras, porque todo o dinheiro que ele tem é usado para a sobrevivência dele, para alimentos, para roupa, para água, enfim. Então uma subida de preço de 20% a mais é absurda para ele. Esse é o detalhe do porquê que não faz sentido nenhum, cara. Não faz sentido nenhum. É impressionante. O governo querendo emitir mais dívidas, imprimindo dinheiro, cobrando mais impostos. Eu preciso aprender. Eu nunca fui uma pessoa que se estressa com política, mas depois que começa a entender e começa a perceber as pessoas ao teu redor apoiando isso ou não entendendo, te dá uma certa agonia por dentro, né? Enfim. Vamos ver um pouquinho mais aqui. Tá, explica a inflação aí, né? O que é capaz de provocar uma demanda maior em várias áreas, fazendo com que o preço suba de modo generalizado é o aumento da oferta monetária, a injeção de mais moeda na economia. Então, injetar moeda na economia gera mais inflação, porque não tem a mesma quantidade de produção. Né? Só vai estar injetando dinheiro na economia. Dinheiro hoje é confiança registrada em papel.
ou dígitos numa tela de cristal de líquido. E as moedas financiárias remetem diretamente a essa confiança, né? Eu tinha explicado no começo. Empresas, dinheiro, praticamente tudo é na base da nossa confiança. É muito impressionante ver por esse lado. Ele explica, pô, é muito legal, cara, é muito legal mesmo, assim, o livro, recomendo muito pra vocês lerem. Bom, pra quem não gosta de história, não gosta da antiguidade, né, talvez não se aprecie tanto quanto eu fiquei impressionado, porque ele conta muito sobre a história, tá? Muito sobre a história, lá no começo, e eu gostei muito desse livro, tá? Gostei muito desse livro, Bruno Perini, Em Nome do Povo, e... Bom, eu vou deixar no link da descrição aí também o meu link, né, do meu livro de coautoria, tá? Eu não vou dizer pra vocês, não foi um totalmente autoral que nem do Bruno Perini, mas tem o meu livro com parceria de outros autores, em coautoria então, sobre investimentos, né? Finanças e negócios. A minha parte é sobre investimento para você realmente fugir da inflação, para você não precisar depender do governo para sobreviver, porque o nome aqui, jovem independente, é para ser independente de governo, independente dos pais. A única coisa que você não é independente é de Deus. Então, vamos investir, vamos fazer acontecer, vamos colocar nosso dinheiro para render, vamos fugir dessa inflação, vamos fugir do governo, de modo indireto, né? Calma lá, Receita Federal. Mas, vou deixar o link aqui na descrição do e-book com mais 4 materiais inclusos sobre como começar a investir. Então, é um material junto com o livro para te ajudar. É como se fosse um curso digitado. Então, vai estar tudo ali, vai estar tudo ali. Além do livro para você aprender sobre negócios e finanças de modo geral, organização financeira tanto pessoa física quanto de pessoa jurídica, tem planejamento financeiro, tem investimentos para longo prazo, tem investimentos no exterior, tem criação de branding, de marca, tem questão de Receita Federal, tem contabilidade. Então, é um conteúdo muito completo ali no livro. E junto com esses 4 materiais, como começar a investir, como analisar uma empresa na bolsa de valores, como montar uma carteira de investimentos e uma planilha de organização financeira, você vai conseguir mudar o rumo do seu futuro, tá? Esse é o meu objetivo para fazer contigo aqui. É R$ 30, é R$ 30. Pagou R$ 30, um Uber que tu vai pegar, é uma pizza que tu vai pagar, sabe? Uma coisa bem nada a ver assim, que realmente é pro seu futuro. Esses R$ 30 vão se transformar em muitos outros lá na frente, porque transformou o meu, então, enfim, transformou de outras pessoas também, que eu fico muito feliz por isso. Enfim, vou me despedindo. Obrigado por assistirem até aqui. Eu gosto de fazer esses vídeos aqui falando sobre livros porque me ajuda a entender mais o livro, me ajuda a compartilhar isso pra vocês e deixar isso aqui salvo, certo? Espero que vocês tenham gostado e comenta aí se você já leu esse livro ou comenta livros aí que você gostaria que seria interessante eu ler também. Eu gosto muito de história, eu gosto muito de economia. Se você recomendar aí, eu vou botar na minha lista, certo? Obrigado. Valeu, sejam independentes.